Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando Gênesis capítulo 2. Irei falar mais especificamente sobre a criação do homem. Nestes 2 dias, trataremos de como Deus criou o homem e a mulher, formando o primeiro casal humano na Terra e a origem do primeiro casamento. Quero ler esse texto com você de Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que o tinha feito. E abençoou Deus esse dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deixa eu repetir esse último. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. De início, meus amados, já precisamos entender que o capítulo 2 não se trata de uma nova criação do homem. Digo isso porque algumas pessoas, numa interpretação errada da Bíblia, indagam se Deus havia errado a fórmula da criação humana e resolveu criar novamente o homem. Imaginem só isso. Porque essas pessoas avaliam de forma errada o texto que fala da criação no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 2 não é uma recriação do homem. No capítulo 1, versículo 26 e 27, tem uma abrangência acerca da criação. Agora, no capítulo 2, temos um detalhamento, uma descrição em detalhes de como ocorreu a criação do homem e da mulher. Precisamos analisar melhor a forma da escrita do livro de Gênesis, para não termos uma interpretação também errada, como estes muitos tentam entender e compreender de forma errada, dizendo que houve uma primeira criação do homem e houve uma segunda criação do homem e da mulher, e nessa segunda criação foi que ocorreu o pecado da humanidade, ou o pecado do homem, sendo que a primeira criação do homem não houve pecado algum. É um entendimento errado. E como eu disse, precisamos analisar melhor a forma da escrita de Gênesis, do livro de Gênesis, para não termos essa interpretação errada também. Como podemos comparar em Gênesis capítulo 10, versículo 31 e 2, com o capítulo de Gênesis também, 11,
versículo 9. Vamos para o capítulo 10, versículo 31 e 32, que diz assim: Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. E olha o que está escrito no capítulo 11, versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Algumas pessoas poderiam dizer que houve duas separações de povos e duas separações de línguas, sendo que, na verdade, ocorreu uma única vez essa separação, que os povos foram separados a partir do momento em que se teve a intenção de se construir uma torre e que se atingisse o céu. Mas aí, no capítulo 10, fala também dessa separação, dessa divisão das terras, das nações. Mas no capítulo 10, versículo 31 e 32, novamente, está falando de uma forma mais abrangente, né? Agora, no capítulo 11, é uma forma mais detalhada, uma forma mais específica, como que aconteceu, como se deu essa divisão de terras, essa divisão de línguas. E aí, no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2, tem-se também o mesmo entendimento, que no capítulo 1 é uma forma mais suprimida, uma forma menor, uma visão macro, e no capítulo 2, uma visão mais detalhada da criação do homem e da mulher. É muito simples vermos dessa forma. Nos versículos podemos pegar, ainda no capítulo 2, versículo 1 a 3, mostra Deus já havia acabado a criação, já havia terminado a criação. Agora, a partir do versículo 4, começa esse detalhamento de algumas coisas que ocorreram. Mostra, por exemplo, que Deus, no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 2, que Deus já havia criado os céus e a terra, mas não havia ainda nenhuma planta e nenhuma erva no campo. E não havia nenhuma planta e nenhuma erva no campo por dois motivos. O primeiro, porque Deus não havia ainda feito chover, não havia mandado chuva. E segundo, porque ainda não havia homem para lavrar o solo. É claro, demonstra claramente nessa segunda parte que não havia homem, não havia sido criado ainda o homem. Então não é uma segunda criação, é uma especificação da criação do homem e da mulher. É um detalhamento, é uma forma de detalhar como foi criado o homem e a mulher. No capítulo 1 é uma visão macro, no capítulo 2 é uma visão micro, detalhada. Moisés, sendo inspirado por Deus, ele conta em detalhes no capítulo 2 como foi a criação do ser humano, ou seja, a criação do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. A construção destes textos vão do macro para o micro, repetindo, ou seja, primeiramente uma visão geral, global, para depois uma visão mais detalhada e específica de como ocorreu esta criação. Entendido isso, podemos prosseguir. É maravilhoso ver
que o amor de Deus ao homem já pode ser observado desde a criação. Não aconteceu depois. Deus já amou o homem na criação. Os mais pessimistas podem, no mínimo, concordar. Deus tem um carinho todo especial na criação do homem. Começa lá no capítulo 1, versículo 26, quando nosso Deus Trino, na sua forma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, chegam a acordo em que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já há um cuidado especial, uma forma especial na criação, na decisão, já na sua decisão, essa forma especial para a criação do homem e da mulher. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. É especial e maravilhoso. Tudo que havia sido criado até então, tinha sido criado pelo soar da voz do Senhor, pelo som da voz de Deus, pelo soar da palavra de Deus, pelo soar do Verbo vivo. Mas para a criação do homem era diferente. Precisava ser diferente. Precisava ter um vínculo, uma ligação maior, ser a imagem e semelhança do seu Criador. Mas, além de ser a imagem e semelhança do nosso Deus, também foi formado o homem pelas próprias mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. O homem já foi tocado por Deus desde a sua criação. No versículo 7 fala assim: formou o Senhor Deus o homem. Não apenas de palavras, mas com o toque das suas mãos, Deus molda o homem. Aqui nos faz remeter como um oleiro que está lidando com o barro e vai trazendo forma àquilo que ele está construindo, àquilo que ele está fazendo. Dessa mesma forma, Deus forma o homem, Deus cria o homem, Deus com as suas próprias mãos, ele toca o homem, ele tira do pó da terra e toca e vai formando, criando com as suas próprias mãos. Neste momento é criado um vínculo maior do que qualquer outra criatura na terra. O versículo 7 ainda mostra que a origem do corpo físico do homem é o pó da terra. Isso nos traz uma grande diferença entre quem é Deus, o nosso Criador, e a condição de criatura que é do homem. O homem, apesar de ter sido moldado por Deus, apesar de ter havido uma decisão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em fazer a sua imagem e semelhança, apesar de todas estas coisas, apesar ainda da grande complexidade que é o funcionamento do nosso corpo humano, apesar de tudo isso, ainda assim, nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus. Deus, Ele sim é o Criador, nós somos apenas criaturas. Este texto nos mostra também que, sendo Deus o Criador, nós não somos uma casualidade cósmica, muito menos originados de uma ameba que se desenvolveu ao longo dos milênios. Somos em forma infinitamente menores do que Deus, sim. Não somos deuses, mas fomos criados por Deus. Temos o amor de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança.
Olha o que está escrito, foi descrito em Salmos 90, na oração de Moisés, mais especificamente no versículo 2, Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Na eternidade antes da criação, Deus já existia. Uma mentalidade limitada pelo tempo e espaço não consegue compreender isso. Somente uma mente ligada em Cristo Jesus é capaz de receber e conservar esta palavra. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Fora totalmente da existência humana. Deus é Deus. Podemos ver ainda no versículo 7, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Jó, capítulo 33, versículo 4, na parte B deste versículo, diz assim: o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que maravilha! Através do fôlego, do sopro de Deus na narina do homem, é que ele se tornou alma vivente. A vida para nós foi dada por Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. O corpo físico, por si só, não possui vida. Foi necessário Deus soprar o fôlego de vida nas narinas do homem e esse se tornou alma vivente. O homem só tem vida por causa do seu Deus. Nós, como homens, só temos vida por causa do nosso Deus. Nós, como humanidade, só temos vida por causa de Deus. Não haveria vida, não haveria ser humano se Deus não tivesse formado o homem do pó e soprado em suas narinas o fôlego de vida e tornado o homem alma vivente. Quantos estudos recentemente na escola bíblica dominical nos têm trazido os ensinamentos sobre o que vem a ser a alma do homem. Aqui agora demonstra que já na criação Deus formou o homem completo. Deus não criou uma parte somente. Deus formou o homem de forma completa, com inteligência, que, como já vimos, faz parte da alma. Nosso entendimento, nossa inteligência, nossa capacidade de compreender, de entender as coisas, tudo isso faz parte da alma. Eu não vou trazer um novo estudo acerca da alma, porque já foi muito estudado. Nosso pastor Gedeon Júnior já nos trouxe muitos textos bíblicos e nos fez compreender que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Vemos ainda no versículo 19, aqui no capítulo 2, versículo 19, essa capacidade intelectual extraordinária, onde o homem dá nome a todos os animais. Imagine o que é isso. Uma coisa é colocar nome em um único animal, já tendo como base outros animais que já possuem nome. Aqui, nenhum animal ainda tinha nenhum nome. Nome algum existia. O homem já possuía uma inteligência extraordinária, porque Deus assim o fez completo.
O Senhor Deus ainda dá instruções ao homem sobre o que ele deveria fazer. Ele teria um papel a cumprir. Ele teria coisas a fazer. Mas nós veremos ainda, na continuidade deste texto do capítulo 2, que iremos seguir no próximo dia. Eu quero agradecer à pastora Loide, presidente desta obra, e ao pastor Gedeon Júnior por esta oportunidade e pela confiança em mais uma vez estarmos juntos nesse maravilhoso projeto da leitura bíblica diária. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima leitura.